Olá a todos, o meu nome é Sara Morato e estamos aqui para mais uma aula de português língua não materna de nível intermédio. Esta aula serve, entre outras coisas, para te ajudar a falar e a escrever melhor em língua portuguesa. Tu sabes que para falares e escreveres melhor em língua portuguesa, temos que ter conhecimento de algumas coisas, nomeadamente a gramática. E a aula de hoje centra-se um pouco na gramática, portanto vamos trabalhar a gramática. Mas antes de passarmos à gramática, eu lembro-me que na aula passada te perguntei, a aula passada era sobre a produção agrícola e a produção de alimentos, e eu perguntei-te se tu sabias qual era o país que produzia e exportava em maior quantidade alimentos. Eu vou escrever a palavra que disse aqui no quadro, exportar. Eu não sei se viste em alguma enciclopédia, aliás, exportar. Se viste em alguma enciclopédia, no teu livro de geografia, na internet, eu não sei se tens internet, não sei se chegaste a uma conclusão, se percebeste qual era o país que exporta e produz mais alimentos. Eu posso dar-te uma ajuda, no caso de não teres chegado a uma conclusão. Portanto, se é um país que exporta grande quantidade, tem que ser um país que tenha uma dimensão superior, não é em princípio, que tenha uma área de cultivo maior. Vamos pensar em alguns países com áreas grandes. Então, temos, por exemplo, a China, a Rússia, o Canadá, o Brasil. O Brasil também é um país muito grande. E temos também os Estados Unidos da América. Ok, eu não te dei a resposta, mas um destes países é o país que será a resposta. Sabes dizer-me qual é? O país é os Estados Unidos da América. Portanto, o país que exporta e produz mais bens alimentares são os Estados Unidos da América. E eu usei o verbo exportar. Eu não sei se sabes o que significa exportar, mas exportar é quando nós produzimos, por exemplo, algum alimento e depois o vendemos a outro país. Portanto, eles exportam. Imaginem, Portugal produz azeite e vende o azeite para outros países. Portanto, nós exportamos azeite. O contrário, quando nós compramos bens ou sejam alimentares ou não, fora do nosso país e trazemos-los para dentro do nosso país, então esta ação chama-se importar. Temos então aqui dois verbos, o verbo exportar, lembrem-se, exportar exterior, importar interior, trazer para dentro. E eu disse que o país que exporta mais a nível mundial são os Estados Unidos, aliás. E eu gostava de te falar de um menino que quer ir visitar os Estados Unidos, e este é o sonho dele. Não tem a ver aqui com a exportação nem a importação, mas o sonho dele é visitar os Estados Unidos. Então, este menino tem este sonho, quer muito, deseja muito ir aos Estados Unidos. Mas isto é tudo uma hipótese, porque ele não foi ainda, não sabe se vai. Portanto, estamos aqui a falar de uma hipótese. E se é uma hipótese, se eu disser esta frase, que eu vou escrever aqui no quadro, aqui EUA significa Estados Unidos da América. Desculpem, aqui o verbo não vai dar, eu vou escrever aqui em baixo. E portanto, se eu disser isto, este rapaz foi aos Estados Unidos e ficou muito feliz, aqui não é uma hipótese, pois não, isto aqui é uma certeza, foi uma coisa que aconteceu efetivamente, ele foi no passado e esta ação deixou-o muito feliz. Portanto, aqui não é uma hipótese, o que eu disse foi, este rapaz quer ir aos Estados Unidos. Portanto, este é o desejo, este é o sonho deste rapaz. Portanto, não vamos usar esta frase, vamos sim usar outra, que seria: se este rapaz fosse aos Estados Unidos da América, ficava
muito feliz. Estão a ver, aqui já temos uma hipótese nesta frase. Temos aqui a probabilidade de este rapaz efetivamente vai ficar feliz se for, mas ele não foi ainda. Nós não sabemos sequer se ele vai. E aqui nesta frase hipotética, nós usamos aqui o verbo fosse, que é esta formazinha do verbo, que é o fosse. Aliás, eu até posso escrever esta frase de outra maneira. Querem ver? Eu vou apagar aqui o exemplo em cima, que não é a mesma coisa que a de baixo, e eu poderia dizer: se este rapaz viajasse para os Estados Unidos da América, ficava muito feliz. Ou então, se este rapaz visitasse os Estados Unidos da América, ficava muito feliz. Estão a ver? Temos aqui 3 verbos: viajasse, visitasse e o fosse. Vocês conseguem perceber que estes 3 verbos têm uma característica em comum? Terminam todos da mesma forma, não é? Tem aqueles 2 S ali no final. E agora, antes de eu explicar exatamente o que é isto, eu vou-te mostrar o texto deste menino que quer ir aos Estados Unidos da América. Aqui no quadro temos só algumas imagens de Nova Iorque, que é uma cidade importante dos Estados Unidos. Eu vou-vos mostrar um texto, e o texto é este: O Sonho Americano. Neste texto nós temos... antes de começar, eu quero que tu percebas que este exercício não vais fazê-lo sozinho, vais fazê-lo comigo. Nós temos aqui alguns verbos, entre parênteses, estes verbos assim mais destacados a negrito, e eu quero que nós escrevamos estes verbos mais ou menos como aquilo que viste no quadro. Portanto, a forma destes verbos vai ser semelhante àquela que viste ali no quadro. Ok? Eu vou ler primeiro o texto sem os verbos em concreto, portanto, vamos deixar os verbos. Depois fazemos uma segunda leitura com os verbos, certo? Vamos lá então. Gostava muito de ir aos Estados Unidos da América. Os meus tios e os meus primos emigraram para lá há 5 anos. Quem me dera que eles me a ir passar uns dias. Eles vivem perto de Nova Iorque. Se eu, lá, podia visitar o Central Park, Manhattan, ir de ferry no Rio Hudson, subir à Estátua da Liberdade, tanta coisa. Às vezes, sonho mesmo que estou lá. A minha mãe diz que se eu não, tantos filmes americanos, não me metiam estas coisas na cabeça. Há 2 anos, os meus tios estiveram cá e eu ainda esperei que eles me... Mas não, nem falaram no assunto. A minha mãe disse-me que eles, se calhar, não sabiam que eu queria ir. Mas eu sei que ela até ficou contente. Acho que ela tinha medo que eu me... dela para ir para um país tão distante. Agora já cresci. Bom, não muito, porque continuo baixote. E ando a juntar dinheiro para um bilhete de avião. Viste? Temos aqui, eu li o texto e os verbos, como tinha dito, temos aqui os verbos convidar, o verbo ir, ver, levar e afastar. 5 verbos. Eu disse que fazíamos em conjunto, mas eu quero que penses e, além de pensares, eu quero que escrevas numa folhinha os verbos que aqui vão aparecer, ok? Que eu aqui vou escrever. É importante também que registres para depois lembrares na continuação da aula aquilo que eu aqui vou falando. Vamos lá então. Gostava tanto de ir aos Estados Unidos da América. Os meus tios e os meus primos emigraram para lá há 5 anos. Quem me dera que eles me convidassem a ir lá passar uns dias. Eles vivem perto de Nova Iorque. Se eu fosse lá, podia ir visitar o Central Park, Manhattan, ir de ferry no Rio Hudson, subir à Estátua da Liberdade, tanta coisa.
Às vezes sonho mesmo que estou lá. A minha mãe diz que se eu não visse tantos filmes americanos, não se me metiam estas coisas na cabeça. Há 2 anos, os meus tios estiveram cá e eu ainda esperei que eles me levassem, mas não. Nem falaram no assunto. A minha mãe disse-me que eles, se calhar, não sabiam que eu queria ir. Mas eu sei que ela até ficou contente. Acho que ela tinha medo que eu me afastasse dela para ir para um país tão distante. Agora já cresci. Bom, não muito, porque continuo baixote. E ando a juntar dinheiro para um bilhete de avião. Vocês viram o que é que aqui foi falado? Vejamos, quando eu digo, quem me dera que, aliás, o menino que tem o sonho de ir aos Estados Unidos, quando diz quem me dera que eles me convidassem, este quem me dera já dá a indicação de que é uma hipótese, é um desejo, era uma coisa que ele quer muito, mas que não sabemos se vai concretizar ou não. Depois temos, se eu fosse lá, temos aqui outra hipótese. Portanto, se eu fosse lá é uma hipótese, ele não sabe se vai, não sabe se conseguirá ir. A minha mãe diz que se eu não visse tantos filmes americanos, portanto, aqui não estamos a falar de uma hipótese, na verdade eu vejo estes filmes americanos, mas continuando, há 2 anos os meus tios estiveram cá e eu ainda esperei que, aqui eu esperei que eles me levassem, temos outra vez em cima da mesa uma hipótese, não é? Portanto, eu tinha este sonho, este desejo, mais do que uma hipótese, é um desejo aqui. E por fim, acho que ela tinha medo que eu me afastasse. Ela tinha medo que o meu sonho se concretizasse. Portanto, aqui está outra vez o verbo. Nesta forma, temos aqui outro desejo, digamos assim, outro desejo, neste caso da minha mãe, não, o desejo de eu me afastar, mas que corresponde ao medo da minha mãe. E é isso que aqui temos. Bom, então, para dizer uma coisa que nós queremos, uma coisa que nós desejamos, uma coisa que nós sonhamos, nós usamos estes verbos assim. Estes verbos têm uma particularidade, como tu percebeste. E qual é essa particularidade? Estes verbos têm 2 S's assim juntinhos. Portanto, quando nós queremos falar dos nossos sonhos, dos nossos desejos, daquilo que nós queremos, nós vamos usar aqui um verbozinho que tem esta particularidade de ter 2 S's. Olha, não é difícil. Por exemplo, nós temos tanto os verbos mais difíceis, que são os verbos irregulares, como os verbos mais fáceis, acabam por ser iguais quando nós os escrevemos desta forma. Querem ver? Se olharem ali para o quadro, nós temos os 3 verbos, temos os 3 verbos, o verbo ir, o verbo visitar e o verbo viajar. E eu vou-te mostrar como eles são semelhantes quando os escrevemos neste tempo. Deixem-me só escrever aqui na internet, eu vou aqui a um site da internet onde podemos observar os verbos todos. O verbo ir. Se eu escrever aqui o verbo ir, onde é que está? Está aqui. Se eu fosse, se tu fosses, se ele ou ela fosse, se nós fôssemos, se vós fosseis ou se eles ou elas fossem. Falta aqui o você, que também é comum nós utilizarmos, se você fosse. Estão a ver? Tem ali os 2 S's. Vamos observar outro verbo. O verbo visitar. Onde é que se escreve? Aqui o verbo visitar. Visitássemos. Ok, aqui está não, sim, aqui está ele. Se eu visitasse, se tu visitasses, se ele ou ela visitasse, se nós visitássemos, se vós visitasseis, se eles ou elas visitassem. Vamos ver o último, que está ali no quadro. Viajasse. Portanto, o verbo ir é irregular, o verbo viajar e o verbo visitar são regulares. Vou só aqui escrever, portanto, o verbo viajar. O verbo viajar também na mesma. Aqui está. Se eu viajasse, se tu viajasses, se ele ou ela viajasse,
se nós viajássemos, se vós viajasseis e se eles viajassem. Portanto, conseguimos perceber que aqui os verbos têm todos a mesma característica que eu falei, que tem aqueles dois Szinhos, portanto é fácil de perceber. E agora eu pergunto-vos, e vocês sabem como é que nós chamamos a este tempo verbal? Não é difícil, não é? Está ali no quadro, na projeção, aliás. É o pretérito imperfeito. Sim, os verbos também têm nomes, assim como nós. E neste caso o verbo chama-se pretérito imperfeito, ok? Portanto, temos aqui os verbos no pretérito imperfeito. Eu vou-vos dar aqui outros exemplos no quadro, só para ficarmos com isto mais claro. Desculpem, ficou a caneta aqui. A caneta para escrever no quadro. E a frase não tem nada a ver com o texto sobre o menino americano, mas também serve para exemplificar. Por exemplo, se eu fosse rica, ficava feliz. Vamos usar aqui, como eu há pouco falei, faz-te conta que é o meu sonho. Se eu fosse rica, ficava feliz. Era bom que eu tivesse muito dinheiro. Temos aqui o verbo ficar. Desculpem, o verbo ficar nada. O verbo ser, o verbo ter e outro. Era bom que eu ganhasse o euro milhões. Estão a ver? Tudo isto estamos a falar aqui de sonhos ou desejos. Faz-te conta que isto são os meus sonhos. Portanto, se eu fosse rica, ficava feliz. Portanto, tenho o sonho de ser rica. Era bom que eu tivesse muito dinheiro. Também há aqui esta vontade de ter muito dinheiro. Ou era bom que eu ganhasse o euro milhões. Também falamos aqui da vontade de eu ganhar o euro milhões. Estão a ver como é fácil conjugar este verbo? Como é que se chama? Vocês lembram-se? Pretérito imperfeito. Eu achava que vocês se lembravam, aliás. Então, posto isto, e depois de vos ter apresentado o pretérito imperfeito do conjuntivo, portanto, pretérito imperfeito do conjuntivo, eu há pouco não sei se disse conjuntivo, se não disse foi erro meu, porque aqui no quadro não estava escrito, mas é pretérito imperfeito do conjuntivo, ou só imperfeito do conjuntivo. Então, vamos aqui ver rapidamente o que é que se diz sobre o pretérito imperfeito do conjuntivo. Nós usamos o imperfeito do conjuntivo para apresentar uma condição que não se sabe se acontece ou não. Se eu estudasse mais, tinha melhores notas. Para exprimir um desejo que dificilmente se realizará. Quem me dera que me saísse o euro milhões. Continuemos aqui a olhar para o quadro e vejamos. Se estudasses mais, tinhas melhores notas. Não era para mim, era para vocês. Se tu estudasses mais, tinhas melhores notas. Estão a ver que aqui temos a palavra se, ali a azul. E esta palavra se, esta palavra pequenina, diz muito. Esta palavra diz-nos, aliás, que estamos perante uma hipótese. Esta ação é uma hipótese. Não é o facto, não é uma coisa real ainda. Portanto, é uma hipótese. Estamos a pôr aqui uma hipótese em cima da mesa. Então vamos continuar com esta ideia. Vamos continuar a olhar ali para aquela frase e vamos continuar com esta ideia. Vamos pensar naquilo que era bom, aquilo que todos desejamos que acontecesse, aquilo que queríamos que se realizasse, aquilo que gostávamos que se fizesse. Já reparaste? Quando eu estou aqui a falar do conjuntivo, uso verbos no conjuntivo. Acontecesse, realizasse, fizesse. Pois é. Então vamos continuar aqui a sonhar, como este rapaz que tem o sonho de ir para os Estados Unidos, viajar e conhecer o país. E vou-te mostrar aqui um pequeno exercício. Vou-te mostrar aqui um pequeno exercício que tem algumas frases que
que põe a hipótese de se o mundo fosse diferente, se nós agíssemos de forma diferente. Claro que isto é só exemplificativo, mas é bom para treinarmos aqui. Nós temos 5 frases, sim, temos uma já preenchida, que é fácil. Aqui é fácil, que é o exemplo, aliás. Não devia haver fome no mundo. O que era bom era que não houvesse fome no mundo. Portanto, se nós olharmos para as frases, temos uma frase que está que não é uma hipótese, é não devia haver fome no mundo. Estamos aqui a constatar um facto. E na segunda opção usamos aqui o verbo no conjuntivo. Mas se vocês repararem, as frases querem dizer a mesma coisa, no fundo. Achas que consegues fazer as 5 restantes? Eu vou fazer contigo, mas eu vou dar-te um bocadinho de tempo para tu resolveres isto sozinho, ok? Então vamos lá. Não devias copiar os trabalhos pelo Rui. Era bom que não os trabalhos pelo Rui. Primeiro, vamos identificar o verbo. Conseguem identificar o verbo? O verbo é o verbo copiar. Portanto, era bom que não copiasses os trabalhos pelo Rui. Era bom que tu não copiasses os trabalhos pelo Rui. C. Não devias dizer isso. Era bom que não isso. Qual é o verbo? Eu acho que é o verbo dizer. Vocês concordam comigo? Então, era bom que não dissesses isso. Seria aqui a opção correta. Eles não deviam desprezar o João assim. Era bom que eles não... Qual é o verbo? É o verbo desprezar. Era bom que eles não desprezassem o João assim. Tu não devias comer tanto. Faz mal comer muito. Era bom que não... Qual é o verbo? É o verbo comer, não é? Portanto, era bom que não comesses tanto. E, por fim, a frase F... Nós devíamos pedir-lhe desculpa. Era bom que nós lhe... Qual é o verbo? Alguém consegue identificar o verbo? Então, o verbo pedíssemos. Era bom... O verbo é o verbo pedir. Era bom que nós lhe pedíssemos desculpa. Pois, isto era tudo muito bom, não é? Era bom que não copiássemos os trabalhos, era bom que não disséssemos coisas que não são supostas dizermos, era bom que não desprezássemos os outros, era bom que não comêssemos tanto. Ok, aqui não é assim tão grave. Pode ser grave, na verdade, mas não comparemos com as outras. E era bom que pedíssemos sempre desculpa, certo? Portanto, eu disse aqui as frases todas, usando outras pessoas, mas usei sempre os verbos no infinitivo. E com isto, eu vou passar para um último exercício. E no último exercício temos, penso que 4 frases, 2 nesta página e 2 na próxima. E neste exercício, o foco principal é... Funciona um pouco como o outro. Nós temos uma frase, temos ali uma palavrinha assim a negrito e temos outra frase incompleta. O que é que eu quero que tu faças? Sim, eu quero que tu escrevas no caderno, se faz favor. O que eu quero que tu faças é que tu olhes para a frase de cima, que eu leio contigo, que tu reescrevas a frase usando aquela palavrinha que ali está. Para que é que isto serve? Quando nós falamos, muitas vezes tentamos usar um discurso um bocadinho diferente, tentar reformular o nosso discurso, mas isso acontece mais quando escrevemos. Portanto, quando nós escrevemos, e o meu trabalho aqui também é ensinar-te a escrever, quando nós escrevemos temos que ter em consideração que há outras formas de dizer a mesma frase, de dar a mesma ideia. Portanto, eu posso optar por uma forma ou por outra, ou ainda por outra. Portanto, nós não nos limitamos só a uma forma de escrever. O português, ou as línguas no geral, têm esta particularidade. Nós podemos expressar, dizer a mesma coisa, utilizando vocabulário diferente, utilizando tempos verbais diferentes, mas, na verdade, a mensagem continua a ser a mesma. Vê ali a frase exemplificativa. A professora pediu para fazermos uma pesquisa na internet. E vamos ter que usar a palavra que. A professora pediu que fizéssemos uma pesquisa na internet. Querem dizer a mesma coisa às frases? É ou não é? Então vamos lá tentar fazer o resto. Então, nós queríamos ir ao cinema, mas o Manuel sugeriu fazermos outra coisa. Vamos ter que usar que. Nós queríamos ir ao cinema, mas o Manuel sugeriu, agora mantemos a palavra que, sugeriu que
Qual é o verbo que temos em cima? Eu acho que é o verbo fazer. Portanto, o Manuel sugeriu que... Vou-te dar uns segundos para ver se tu sabes a resposta. Sugeriu que fizéssemos outra coisa. Seria esta a opção. Como conseguem ver, as frases querem dizer exatamente a mesma coisa. A frase B. A internet está sempre a falhar. Liga para o número de apoio ao cliente. O que vamos ter que utilizar é era importante que. A internet está sempre a falhar. Portanto, continuamos agora com era importante que. O verbo ligar, como é que fica o verbo ligar no imperfeito do conjuntivo? Era importante que ligasses para o número de apoio ao cliente. Outra vez, outro exemplo. Querem dizer exatamente a mesma coisa. Frase C. É uma frase mais pequenina. A Joana precisa da tua ajuda. Vamos utilizar o que, novamente. A Joana precisava que... Temos ali ajuda, não é? Precisava que a ajudasses. Portanto, temos ali o verbo ajudar no imperfeito do conjuntivo. E, por fim, a última frase. O professor não queria barulho na sala de aula. E agora temos aqui que os alunos. Portanto, o professor não queria que os alunos... Agora vamos buscar outro verbo, e talvez seja o verbo fazer. Acho eu, não acham? Que os alunos fizessem tanto barulho, ou fizessem barulho na sala de aula. Também podia ser tanto. O professor não queria que os alunos fizessem barulho na sala de aula. É o que todos os professores querem. Não estamos agora nas salas de aula, mas temos que estar atentos, portanto não podemos e não devemos estar distraídos e a falar. Posto isto, eu vou-te mostrar aqui um último slide, o slide que resume isto tudo, e eu vou lê-lo mesmo, porque eu acho que tu vais perceber. Portanto, as opções que tens de usar o conjuntivo, neste caso o imperfeito do conjuntivo. Esperar que, eu espero que o João não se atrase. Aqui temos o presente, do indicativo. Aliás, não temos nada ao presente do indicativo. Eu espero que o João não se atrase, o presente do conjuntivo. Nós esperávamos que o João não se atrasasse. Gostar que... Tu gostas que eu te faça massagens às costas? Tu gostavas que eu te fizesse massagens às costas? Querer que as crianças querem que a mãe lhes conte uma história. As crianças queriam que a mãe lhes contasse uma história. Ter medo que... Eu tenho medo que ele caia. Eu tinha medo que ele caísse. Pedir que... Peço-te que não vás por aí. Pode ser perigoso. Pedia-te que não fosses por aí. Pode ser perigoso, portanto. Posso continuar a frase se eu quiser. É bom que, ou era bom que, é bom que estudes. Era bom que estudasses. E com esta frase concluímos aqui a nossa aula, mas antes de concluir a aula eu quero que tu te lembres de uma coisa importante, que é, quando nós utilizamos o imperfeito do conjuntivo, tem duas características que tu não te deves esquecer, que é os dois S's, aqueles dois S's juntinhos que eu falei, portanto escrevemos o imperfeito do conjuntivo com os dois S's, os tais dois S's que falei inicialmente quando introduzi o imperfeito do conjuntivo, e usamos também para dizer os nossos desejos, os nossos medos, aquilo que queremos, aquilo que sonhamos. Portanto, se tu não souberes o conjuntivo, provavelmente não vais conseguir dizer os teus desejos, os teus sonhos, os teus medos em língua portuguesa. Não te vais conseguir expressar assim da melhor forma possível. Portanto, é importante que tu saibas o imperfeito do conjuntivo. E para isso eu vou deixar-te aqui um desafio. E o desafio é qual? Eu vou-te escrever aqui uma frase e não vou completar a frase, eu vou querer que tu a completes em casa. Obviamente, como já deves ter percebido, eu quero que use o imperfeito do conjuntivo. E a frase será... Portanto, temos aqui um espaço. Portanto, eu quero que tu me contes um desejo ou um sonho que tu tenhas, usando aqui um verbo. Se eu ficava muito feliz, tu vais escolher a mensagem que queres concluir aí. Posto isto, deste este desafio, até à próxima aula.